Olá, queridos amigos, prometi este vídeo para vocês há cerca de uma semana e ele estava sendo preparado. Sobre o quê? Do que vamos falar hoje? A forma como a guerra na Ucrânia pode terminar preocupa todos os ucranianos e é amplamente debatida, com várias teorias e hipóteses surgindo. Falam que Trump tem um plano ou outro. A mídia divulga muita informação, correta ou não, de vários tipos. Hoje trago a fonte original e suas traduções sobre esse tema, mas antes uma breve introdução, pois este vídeo e as traduções exigem certa preparação. Primeiro quem falará é Vivek Ramaswamy, que já divulguei muito. Ele concorreu à presidência nesta eleição, teve boa classificação, mas acabou desistindo em favor do Trump. Ele tem apenas 39 anos, é um bilionário do ramo farmacêutico e agora ocupa uma posição na equipe do Trump. Mais precisamente, ele lidera, junto com o Musk, aquele mesmo departamento responsável sobre o qual falei para vocês no vídeo anterior. Disse que essas traduções e fontes originais exigem preparação para serem analisadas. Nossa sociedade é jovem, pós-soviética, com herança e mentalidade soviética em muitos, além desse vírus do pós-comunismo nas pessoas e na sociedade em geral. Ela tem cerca de 12, 13 anos, então você conversa quase como com um adulto, mas suaviza e adapta para ser mais compreensível. É preciso sempre elogiar. Se você criticar ou disser a verdade, ficam ofendidos. Este vídeo não é para quem usa chapéu de papel alumínio que representam metade do país. Infelizmente, é preciso entender claramente, todos nós odiamos Putin. Putin é um agressor, Putin é um ditador, Putin ocupou parte do nosso país, tudo isso está claro, matou nosso povo. Tudo isso nós entendemos, mas não podemos encarar a situação como se só a nossa opinião importasse e todo o resto não nos interessasse. Quer dizer, não podemos pensar de forma simplista. Putin é ruim só porque ele invadiu a Ucrânia e nada mais nos preocupa. É importante notar que Estados Unidos da América e outros países observam essa situação externamente e não devemos simplificá-la. Putin é ruim, nós não somos tão bons quanto pensamos. Quem acompanha meu canal sabe que falo do nosso governo, não de nós pessoalmente. Ou seja, sim, começamos como o lado do bem, digamos assim, e terminamos, ou melhor, estamos terminando nos transformando no mesmo mal. Há quem espere reparações, paz justa e fim da guerra, mas não haverá um bom desfecho devido à difícil situação geopolítica. Eu não quero usar frases e não quero ser advogado do diabo, tipo, não é assim, tudo é definitivo, tudo é realmente definitivo, mas tudo é muito complicado, tudo é muito complicado. Repito, a paz e nossas relações com a Rússia, especialmente entre Estados Unidos da América, Rússia, China e outros, não podem ser simplificadas. Se você quer saber como acabar de fato com a guerra, quais são as opções? Em geral, tudo vai girar em torno disso, e você terá uma ideia dos resultados. Isso será desagradável para muitos, inclusive para mim. Prefiro a realidade que aceitei para mim ainda em 2022, na segunda metade do ano, ao menos em parte. Aceitei isso após a anexação da Crimeia e Donbass, mas muitos achavam possível recuperar tudo. Não, isso não é possível seguindo a mesma lógica em que perdemos. Com um Estado corrupto e atrasado, talvez isso seja recuperável um dia. Talvez sendo um país economicamente forte, com democracia plena e parte da civilização ocidental, só isso. Tudo bem, não quero me alongar no primeiro episódio, vejam, esse é o próprio Vivek Ramaswamy no podcast, com Lex Fridman. Lex Fridman é um russo de origem que é físico e ele tem um podcast muito forte com mais de 4 milhões de inscritos com políticos, cientistas e outras pessoas influentes. Ouçam o discurso com tradução. O que você acha? Qual acordo de paz seria viável e ideal na Ucrânia? Se você se tornasse presidente, se sentasse com Zelensky e com Putin, sobre o que você acha que seria possível conversar com eles? Uma das coisas engraçadas que você fez que foram tensas e interessantes foram seus debates nas primárias. De qualquer forma, foi assim que você expôs outros candidatos que não conheciam nenhuma região, mas queriam discutir, enviar dinheiro e tropas, levando à morte de centenas de milhares de pessoas, e eles nem sabiam o nome de uma região na Ucrânia. Sim. Nesta entrevista você fez muitos comentários sarcásticos, mas de qualquer forma, o que você pensa sobre negociar com líderes mundiais, sobre o que está acontecendo lá? Sim. Acho que devemos expor claramente os interesses de cada país, sendo transparentes sobre cada ponto de vista. Eles veem o outro lado como agressor. Só coloque isso na mesa. A Rússia está preocupada com o fato de que a OTAN está deslocando o equilíbrio de poder da Rússia para a Europa Ocidental.
A OTAN se expandiu mais do que esperavam e avisaram a Rússia sobre isso, o que é um fato incômodo para alguns nos Estados Unidos da América. James Baker prometeu a Mikhail Gorbachev nos anos 90 que a OTAN não se expandiria além da Alemanha Oriental. Bem, após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a OTAN se expandiu muito mais do que durante toda a existência da União Soviética, e essa é a realidade com a qual temos que lidar. Essa é a visão russa. Para o Ocidente, é um fato incontestável que a Rússia foi a agressora ao cruzar as fronteiras de um Estado soberano. Isso viola normas e o reconhecimento internacional, pois nações sem fronteiras não são consideradas nações. E, portanto, diante desse cenário, quais são os reais interesses de cada país? Acho que, se conseguirmos chegar a um acordo razoável que dê à Rússia as garantias necessárias em relação ao que eles podem alegar ser a expansão da OTAN, uma violação dos compromissos assumidos anteriormente. Ao mesmo tempo, haverá compromissos claros para a Rússia, evitando ações arbitrárias ao violar a soberania de vizinhos com garantias e consequências rígidas. Esse é um início de acordo, mas depois quero ser ambicioso pelos Estados Unidos da América e enfraquecer a aliança Rússia-China. Acho que podemos fechar um acordo que exija concessões reais da Rússia, desde que a Rússia saia da aliança militar com a China. Isso pode beneficiar a Rússia no longo prazo, já que Vladimir Putin não gosta de ser visto como o irmão mais novo de Xi Jinping. Mas as forças armadas russas, combinadas com o potencial naval da China, os mísseis hipersônicos da Rússia e o poder econômico da China. A aliança desses países ameaça os Estados Unidos. Mas, se como condição para uma discussão razoável sobre onde estão os diferentes territórios, levando em conta o que está ocupado agora, houver exigências rígidas para que a Rússia retire sua presença militar do hemisfério ocidental, as pessoas se esquecem disso. Cuba, Venezuela, Nicarágua. Não queremos militares russos no hemisfério ocidental, pois isso seria vitória para os Estados Unidos da América, sem mais operações militares ou exercícios com a China na costa das Ilhas Aleutas. Os Estados Unidos da América precisam dessas vitórias para proteger o Ocidente e afastar a Rússia do hemisfério ocidental e da sua periferia norte. Além disso, é importante impedir que a Rússia mantenha aliança militar com a China. Em troca, podemos oferecer à Rússia itens de seu interesse. Precisamos discutir sensatamente as concessões territoriais ao fim da guerra para alcançar a paz e um acordo. E quais são as garantias de que a OTAN não irá além do que os Estados Unidos, pelo menos historicamente, garantiram? Acho que isso, em conjunto, será um acordo sensato que dará a cada país aquilo que está buscando. Isso trará paz imediata, mais estabilidade e enfraquecerá a aliança Rússia-China. Na minha opinião, é uma ameaça real que, apesar dos debates sobre o financiamento à Ucrânia, ainda não conseguimos enfrentar. Acredito que isso reduz o risco de uma terceira guerra mundial e enfraquece ameaças ao Ocidente, destruindo essa aliança. Do ponto de vista americano, o principal interesse é enfraquecer a aliança entre Rússia e China. Sim, acredito que uma aliança militar entre Rússia e China é nossa maior ameaça. Portanto, façam um acordo muito sensato. Um dos principais resultados será o enfraquecimento dessa aliança. Assim, nada de exercícios ou cooperação militar, pois são aspectos controláveis e monitoráveis. Se eles enganarem, sofreremos consequências imediatas, mas não podemos violar nossos próprios compromissos. No contexto deste... Isso pode doer muito para a Ucrânia. E aqui, então, a Ucrânia atualmente tomou uma pequena região na Rússia, a região de Kursk, mas a Rússia tomou enormes pedaços. Sim, as regiões de Glukanskaya, Kiprskaya e Khersonskaya. Considerando o que você disse, é improvável que a Rússia devolva áreas já tomadas, eu acho. Depende das negociações, mas os principais objetivos são paz na guerra e enfraquecer a aliança Rússia-China. E para a Rússia, qual a vantagem? Isso não é ruim para a Ucrânia e pode ser bom para a Rússia nesse acordo, certo? Não é um jogo de soma zero onde só a Ucrânia perde. A retomada das relações econômicas com o Ocidente seria uma grande vitória para a Rússia e a ajudaria a reduzir a dependência militar da China.
Acho que o establishment de política externa, historicamente, foi no mínimo sem imaginação em relação às alavancas que realmente podemos usar. Critiquei Nixon antes por ampliar o Estado social e regulatório americano, mas reconheço seus méritos em outro aspecto. Ou seja, ele foi inventivo ao conseguir tirar a China vermelha das garras da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele rompeu então a aliança entre a China e a Rússia, o que foi um passo importante que nos levou rapidamente ao fim. Agora, há uma possibilidade semelhante: reaproximar economicamente a Rússia para afastá-la da China. Isso não ameaça a Ucrânia hoje, e penso que é um grande incentivo para a Rússia. Acredito que isso trará negociações territoriais. Em todo bom acordo, nem todos gostam totalmente do resultado, mas esse é o preço da paz. Nem todos aprovarão cada detalhe, mas posso provar que assinar rapidamente um acordo de paz também beneficia a Ucrânia. Vamos voltar no tempo, estamos olhando agora, digamos, para o início de 2022, talvez para junho de 2022. Naquela época, Zelensky estava pronto para sentar à mesa de negociações para um acordo, até que Boris Johnson fez uma viagem quando começou a ter suas próprias complicações políticas internas para convencer Zelensky a continuar lutando. Isso leva ao fato de que quando não se exige que os países paguem por sua própria segurança nacional, eles acabam tendo um problema de risco moral. Quando assumem riscos que não são ideais e não arcam com as consequências, não assumem responsabilidade total pelo custo. Se a Ucrânia tivesse feito um acordo, certamente teria conseguido um acordo mais vantajoso do que agora. Após gastarem centenas de bilhões de dólares e perderem dezenas de milhares de vidas ucranianas. Portanto, a ideia de que a Ucrânia ficou em melhor situação por não ter conseguido fechar esse acordo antes é uma mentira. Se não aprendermos com erros recentes, iremos repeti-los. A ideia de que isso será doloroso para a Ucrânia é redundante, pois já foi. Dezenas e dezenas de milhares de pessoas continuam morrendo sem qualquer aumento de influência ou obtenção do resultado desejado. Por isso, acredito que aqui existe uma oportunidade para uma cooperação mutuamente benéfica. Enfraquecer a aliança Rússia-China seria um ganho para os Estados Unidos da América e o Ocidente. O benefício para a Ucrânia é que um acordo apoiado pelos Estados Unidos da América traria mais segurança a longo prazo para sua existência e soberania, além de encerrar o atual derramamento de sangue. Acho que a vitória da Rússia consiste na retomada das relações econômicas com o Ocidente e em obter certas garantias de que não haverá expansão da missão ou do escopo das atividades da OTAN. Não existe uma regra que diga que, se uma das partes agir antes do início de uma guerra mundial em grande escala, pelo menos haverá uma chance de ganho para todos. Não achar que nosso ganho é derrota da Rússia, ou que tudo positivo para a Rússia é derrota dos Estados Unidos. Quero acrescentar algo que pode desagradar Putin, mas acredito ser negociável: a entrada da Ucrânia na União Europeia, não na OTAN. Então, estabelecer algum tipo de relação econômica lá e também dividir a conta. Assegurar fundos para a reconstrução da Ucrânia, provenientes da Rússia e dos Estados Unidos. Porque um dos problemas na Ucrânia, um país destruído pela guerra, é como garantir a prosperidade dessa nação. Ou seja, você quer não apenas parar a morte de pessoas e a destruição, mas também garantir uma base sobre a qual seja possível reconstruir o país e construir uma nação próspera no futuro? Eu acho que só dessa conversa na mesa surgiram várias alavancas para negociações em diferentes direções, e é isso que você busca, certo? Se cada lado tiver só um fator importante, suas linhas vermelhas, não há espaço para negociação. Isso é profundamente complexo, historicamente confusa. A dinâmica entre a Ucrânia e a Rússia, entre a OTAN e os Estados Unidos e a aliança Rússia-China, e os interesses econômicos em jogo, combinados com fatores geopolíticos. Existem muitas alavancas para negociação, e quanto mais dessas alavancas houver, maior a probabilidade de que um acordo benéfico para todos seja alcançado. Por isso, acho que devemos incentivar o fato de haver o maior número possível de diferentes alavancas aqui, para garantir que seja alcançado um acordo de paz sensato, razoável e prático.
Se cada lado só se importa com uma coisa, não vejo como fechar um acordo. O acordo deve ser fechado. E eu acho que, para isso, é necessária uma liderança real dos Estados Unidos, que joguem duro não só com um dos lados, não só com Zelensky ou com Putin, mas em todos os níveis, defendendo firmemente nossos próprios interesses, que consistem em garantir a estabilidade aqui, e eu acho que isso será benéfico tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Para que você fosse o presidente. Sem dúvida, quero dizer, em qualquer negociação é preciso controlar quando você liga para alguém e quando não. Mas eu acredito que uma conversa aberta e a disposição de usá-la como mais uma alavanca nas negociações é um jogo absolutamente justo. E o próximo trecho, como você pode ver, é um trecho da conferência, o mesmo, só que com você. Em uma discussão com John Bolton, rapidamente, quem é John Bolton? Você? Ele tem aparência marcante, muitos o reconhecem e está por aí há muito tempo. No meio político americano, ele foi conselheiro de segurança nacional no primeiro mandato do Trump. O cara é bem peculiar, nem trabalhou um ano com o Trump e foi demitido. Aqui está a tradução dessa discussão. É útil para vocês? Ouçam. Se estivéssemos aconselhando o presidente, eu perguntaria: como promover os interesses americanos hoje? Acho que isso envolve buscar paz rápida na Ucrânia, enfraquecer a aliança Rússia-China e retirar a presença militar russa do Ocidente. E minha pergunta para o embaixador Bolton, com todo o respeito, é a seguinte: acredito que essa é uma conversa importante e atual. Como o senhor define o sucesso nesta guerra na Ucrânia? Qual é o objetivo da guerra e como o senhor define o sucesso? Seja específico. Fazer com que Putin mude de posição não é algo específico. Formular isso é muito simples. Essa é a posição declarada de todos os membros da OTAN neste momento. A restauração completa da soberania ucraniana e da integridade territorial da Ucrânia. Permita-me fazer uma pergunta para você. Permita-me responder, permita ao embaixador Bolton... Agora não. Responder... Debates na campanha eleitoral. Isso significa que estamos falando do período pré-guerra? Eu respondi a sua pergunta. Agora é a minha vez. 1 a 1. 1 a 1, senhores. A questão é que o senador J.D. Vance expôs como, na opinião dele, deveria ser um acordo de paz para a Ucrânia. Cessar fogo imediato no local. A Rússia controla o território ocupado com uma zona desmilitarizada entre os países, ignorando sua existência. Há uma fronteira desmilitarizada entre Rússia e Ucrânia, e a Ucrânia aceita não entrar na OTAN. Você concorda? Bem, primeiro para mim. Para responder a isso, eu preciso entender qual foi a sua resposta à minha pergunta. Acho que a questão é que podemos discordar sobre qual é o objetivo, ou se devemos perseguir esse objetivo, mas precisamos entender qual é, de fato, esse objetivo. Entendi sua resposta, só quero confirmar antes de discutir. Você acha que a Ucrânia deve ser restaurada às fronteiras de antes da guerra? Esse é o objetivo da guerra que decidimos. Entendo sua pergunta. Essa é minha posição e de toda a OTAN. Novamente, isso é só uma parte descritiva. Não para apresentar argumentos, mas apenas para colocar os pontos de vista na mesa. Então, a Crimeia é... parte da Rússia ou parte da Ucrânia? Ela pertence à Ucrânia, conforme a Federação Russa aceitou no Acordo Bell of Asia do século XIX. Então, eu acho que isso é, pelo menos, construtivo, porque podemos ter uma discussão onde sabemos em que não concordamos. Eu acho que isso é absolutamente não só irreal, mas também incompreensível. Que em algum momento, de alguma forma, a Crimeia será devolvida à Ucrânia como num passe de mágica. Zaporozhye, falando de todas as outras partes que hoje estão ocupadas, isso simplesmente não vai acontecer. Isso é uma loucura, e este é um dos exemplos de que isso é loucura. Vamos focar nos últimos 2 anos, sem discutir eventos de 40 anos atrás, embora possamos mencionar esse período. Aos 22 anos, Zelensky aceitaria negociar a paz, mas o Ocidente, incluindo Boris Johnson e os Estados Unidos da América, o forçou a desistir. Se Zelensky tivesse negociado em abril de 2022, sem ceder à pressão do Ocidente, a Ucrânia teria conseguido um acordo territorial mais vantajoso do que agora ou no futuro próximo. Considero isso uma condenação da política intervencionista que não trouxe benefícios aos Estados Unidos da América, que gastaram mais 175 bilhões de dólares, que francamente poderíamos ter usado para proteger nossas próprias fronteiras, assim como queremos proteger as fronteiras da Ucrânia. Mas isso nem sequer atende aos interesses da Ucrânia, onde, como resultado do conflito, 1 milhão de pessoas morreram ou ficaram feridas, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, desde então.
Assim, na verdade, nosso envolvimento crescente no conflito desde então acabou sendo prejudicial não apenas para os Estados Unidos, mas também para a própria Ucrânia. Para todos que acompanham essa guerra, a ideia de que, de alguma forma, temos um plano para a possível devolução da Crimeia, sem falar de outras regiões como Lugansk, Donetsk e Zaporígia para a Ucrânia, é um mito. Isso é mitologia, e não acho que isso vá acontecer só porque alguém deseja. Diferente de um acordo bem negociado, que garantiria paz imediata e ajudaria os Estados Unidos da América a enfraquecer a aliança Rússia-China. Na minha opinião, esse é um objetivo mais realista, importante e alcançável nesse caminho. Obrigado por assistir até o fim. Compartilhe suas conclusões nos comentários. Quero saber sua opinião. A discussão é importante e o quanto você aceita essa realidade também é interessante e importante de entender. Inscreva-se no canal, não se esqueça de deixar um like neste vídeo ou um dislike se você não gostou até agora.